Mais uma vez, encontre o nosso coração preparado, receptivo. Encontre, Senhor. Como disse o centurião de Cafarnaum, embora não vamos falar dele hoje, mas foi tremenda aquela fé. Porque ele disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Dize uma palavra, meu servo vai ser curado. Temos ouvido muitas palavras do Senhor. O Senhor tem nos aberto o entendimento. Sabemos, Senhor, temos a consciência de que é o maior tesouro que um ser humano pode alcançar e conquistar nesta vida. Porque o Senhor veio do céu, trouxe salvação eterna e os ensinamentos, Senhor, mais gloriosos. Nosso Deus, muito obrigada. Sabemos que para cada área da vida, para cada momento, em todo o tempo, o Senhor está conosco e nos dá uma palavra, ou muitas palavras. Senhor nosso Deus, fale conosco. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O que nós vamos contemplar hoje? O mover de Deus pelas orações. O mover do próprio Deus, o próprio Espírito de Deus. Você já parou a pensar? Seres humanos, né, que na terra poderem mover o braço de Deus, a mão forte de Deus. Eita, isso é tremendo. Vamos abrir a palavra, irmãos. Vamos então no livro de Neemias. Antes de Salmos, nós temos Jó, né? Depois nós temos Esther. Aí nós temos Neemias, nós vamos no capítulo 1. Os 4 primeiros versículos, o título, né, o livro de Neemias. Aí o título diz assim: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Mas tem um fato precedente aqui que é muito importante que seja observado. Então, iniciando, nós vamos de 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acanias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. O 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Dá uma paradinha aqui no 4. Por quê? Como nós estamos aí no relógio de oração, né? Num momento de orações insistentes, espero, penso eu, né? Assim temos passado e orientado. Você observa, bom, o povo de Israel, o povo de Jerusalém tinha sido levado cativo, né? Houve a invasão do rei da Babilônia, e aí eles foram levados prisioneiros. Alguns conseguiram um espaço relativamente, vamos dizer assim, né, um pouco melhor, alguma condição, como foi o caso, por exemplo, de Daniel, né, que era um menino muito sábio e tal, assim mesmo passou, foi parar dentro da cova dos leões. Mas lá está Neemias. É necessário que se observe isso, irmãos. Por quê? Bom, ele agora é visitado por parentes e amigos. Ele diz assim: meus irmãos, ou seja, o povo de Israel, o povo judeu. E ele diz que eles trouxeram notícias tenebrosas para ele. Olha, os restantes que não foram levados para o cativeiro, que não foram aprisionados e ficaram lá. Lá na província estão em grande miséria e desprezo.
e o muro de Jerusalém fendido, totalmente vulneráveis agora a todos os ataques malignos, invasões, mais destruição além do que já houve, e eles não têm mais nada, e as portas queimadas a fogo. Nós sabemos que para nós, do Novo Testamento, tudo isso tem significados fortíssimos na nossa vida. Muro fendido, brechas que não foram fechadas. Quando o cristão tem brechas na sua vida, irmãos, os invasores entram. Ezequias, no livro de Ezequiel, o Espírito Santo diz que Deus procurou um que se colocasse na brecha diante dele em favor daquele povo e daquela terra. E Deus disse que não achou ninguém. Olha o estado de desgraça, sofrimento e desolação desse povo. Eles vão a Neemias, que também foi levado. No entanto, o Neemias recebe esses irmãos e amigos, os compatriotas, e ele recebe essas notícias tão tenebrosas. Vês que Neemias era um homem quebrantado de coração, que tinha amor pelo seu povo, que se preocupava com as pessoas do seu povo. Já abro um espaço aqui, né, irmãos? Porque muita gente hoje não está nem aí, mesmo tendo se convertido, para lutar em favor de outras vidas, principalmente os da família. A necessidade da cobertura é literalmente vital, é necessidade vital. E aí o Neemias escuta aquelas notícias e chega no versículo 4, diz: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, se prostrou e chorei. A angústia tomou conta do coração dele, a tristeza, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Bom, primeira coisa é que essas péssimas notícias deixaram Neemias em estado de desolação, de tristeza profunda, e ele ficou prostrado. Uma má notícia, ninguém quer uma má notícia, mas é uma triste realidade. De vez em quando tem notícias ruins de que um parente caiu no alcoolismo e fez uma besteira, de que o outro, desempregado, se chafurdou em dívidas e agora está até pensando besteira em destruir a vida. Bom, o primeiro impacto das más notícias que ele recebeu lhe causou muita tristeza e deixou num estado de desolação, prostração. Agora observa comigo, porque muita gente que entra nesse estado não se esforça por sair dessa prostração, da tristeza. E o Senhor Jesus disse que o reino do céu é tomado por esforço. Tem gente que não quer fazer esforço para nada, né, irmãos? Infelizmente, é uma triste realidade. Há pessoas que, tanto sem Jesus, quanto, o mais triste, pessoas que já aceitaram a Jesus, acham que tudo é automático. Nós estamos vivendo o tempo do imediatismo. Todo mundo quer tudo para ontem, quer tudo extremamente rápido. A gente vê agitação no trânsito. Nós sabemos que a internet, num celular te coloca o mundo nas mãos. E tem gente que, infelizmente, perdeu completamente a visão, dessa realidade de, aceitando a Jesus, vamos à palavra. Vamos fazer o que é necessário. Vamos então buscar a Deus para que Ele venha a agir ou dê a direção. Neemias, as notícias foram tão tenebrosas para ele amava o seu povo, tinha um amor profundo pela sua terra, pelo seu povo. Quando se fala de terra, não é propriamente o espaço físico. Parentes dele foram levados, familiares dele foram também arrastados, e os seus irmãos judeus.
E ele está muito, muito angustiado. Então ele fica prostrado. Mas o Neemias, você observa que logo ele inicia um tempo de jejum e oração. É o finalzinho do versículo 4. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu vou aproveitar o espaço aqui que o Espírito Santo nos dá nessa parte, irmãos. Porque muita gente hoje, como eu disse, é lamentável, irmãos, mas muitos filhos de Deus cristãos estão numa acomodação e com frases prontas. Jesus já fez tudo. Jesus já fez tudo. Está escrito, está consumado. Sim, o sacrifício foi consumado. Salvação eterna, a purificação de pecados. Mas o cristão não peca. Ele não erra. Ele não precisa fazer concertos. Ele não precisa se consagrar. Aí está um erro de muita gente. A realidade é essa. A gente contempla o Novo Testamento e vê Jesus orando em todo o tempo. Você vê Jesus constantemente em orações. Você vê o apóstolo Paulo, era um homem de orações e orações intensas. Você vê Paulo, quando ele fala dos seus sofrimentos pelo seu ministério, Paulo jejuava, Paulo orava, Paulo sentia, Paulo intercedia. Está acontecendo hoje, irmãos, que os cristãos não querem trabalhos espirituais. Um culto bem consciente em favor da família é um trabalho, um grande trabalho que se faz. Orações intercessórias é um grande trabalho que se faz. Então, provando isso, nós estamos aqui num estudo sobre o mover de Deus através das orações. Marca aqui Neemias e vai comigo em João capítulo 6, versículo 27. Quem lê comigo o versículo 27? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, a primeira palavra aqui é trabalhai, ordem do Senhor Jesus. Trabalhai, imperativo do verbo, trabalhai, não pela comida que perece. Será que o Espírito Santo, será que Jesus está inspirando pessoas à preguiça? É claro que não, irmãos. É que tem gente que se esforça demais pelos trabalhos que rendem financeiramente e não trabalham, às vezes, nem um pouco, irmãos, pelo que rende para a eternidade. A exemplo, a salvação das almas. Tem gente que pouco está se importando se o parente vai para o céu ou para o inferno, contanto que aqui na terra ele tem um excelente emprego, ele tem a posição, ele tem status social, que ele tem os bens da terra, ou que ele tem um nome famoso. Tem gente que luta por isso. Tem pais jogando os filhos na internet para fazer fama, para serem famosos, para ganhar muito dinheiro. Pais que incentivam para o mundo e não lutam pelas coisas de Deus. Quantos pais estão criando seus filhos para servirem a Deus, para servirem a Jesus? É claro que o Espírito de Deus é que sabe o que quer de cada um. Se Deus vocacionou um para médico, para ser médico, não adianta você querer que ele seja um pastor, se ele sente no coração. Mas para servir a Jesus, meu irmão, na eternidade só tem 2 lugares, e você sabe muito bem quais são: céu ou inferno. E tem pais que não estão nem aí para isso. Marido e mulher que se amam profundamente. Um não quer viver sem o outro de jeito nenhum. Mas pouco está se importando. Se a pessoa é carnal, contanto que tenha tudo materialmente. Eu tenho dito aqui, por que os cristãos de hoje, muitos, em grande parte, estão dando muito mais valor às coisas terrenas do que às coisas espirituais. Nós vimos a oração, no domingo nós vimos a oração de Salomão. A palavra de Deus diz que Salomão, no início do seu reino, se esforçou
Ele se esforçou. É a primeira palavra que acontece logo no primeiro versículo, quando o Espírito Santo apresenta, quando Salomão assumiu o trono do reino recebido do seu pai, o reino de Israel. Então diz que Salomão se esforçou pelo seu reino. Irmãos, é preciso atentar para isso. Tem gente que não se importa se os demônios estão agindo em família. Está um no vício, está outro, vamos dizer, chafurdado em outras coisas. Tem gente que pouco se importa. Trabalhar não pela comida que perece. Por que Jesus está dizendo não pela comida que perece? Ele deixou bem claro em Mateus 6,33, disse: buscai primeiro o reino de Deus, reinar em Cristo. E a sua justiça, vão ser justos para com Deus, o preço que ele pagou. Compreender bem o preço que Jesus pagou. Quantas pessoas, eu estou impactada, impressionada. Saímos para evangelizar. O que mais se encontra são pessoas desviadas de Jesus. Se não tiveram entendimento para criar raízes, por que não buscar? Porque Deus Ele move o favor dele, irmãos, para as pessoas sinceras. Se a pessoa for sincera, Ele vai trabalhar na vida dela. Ele vai ajudar. Ele vai abrir a palavra dele. Deus não quer nem um filho, uma filha longe dele. O que acontece com os filhos quando estão longe dos pais? Vamos lá, quando são bons pais, os filhos não têm estrutura nenhuma ainda. O que acontece quando estão longe? O filho pródigo quis o mundo, ganhou o mundo, gastou tudo que tinha. Tem gente que gasta a santidade toda. Começa com pequenas sujeirinhas e depois termina chafurdado, né, no esgoto profundo de Satanás. O verdadeiro cristão, irmãos, ele rasga o coração diante de Deus para que nunca, jamais, em tempo algum, ele volte atrás. Por quê? Porque já sabe, no mínimo, que pelo sangue de Jesus foi salvo. Como vai desprezar o sangue de Jesus? Isso é coisa séria, irmãos. Pessoas estão vivendo, muitas estão vivendo superficialmente em Cristo, superficialmente. Tem gente que chega a dizer: não quero entender bem não, porque eu sei que isso gera mais responsabilidade. Eu já ouvi isso. Teve uma moça que saiu da nossa igreja e mandou um recado, telefonou e disse: enquanto a pastora estiver falando do Apocalipse, da volta de Jesus, eu não vou. Estávamos fazendo o estudo das 7 igrejas. Disse: eu não volto. Eu não quero ouvir isso, eu não quero ouvir isso. Falou abertamente. Enquanto a pastora estiver falando da volta de Jesus, das cartas, das 7 cartas, eu não volto. A que ponto um ser humano chega dentro, um cristão, uma cristã, e pessoas que batem com a mão no peito e dizem: eu sou de Jesus, eu estou salvo. Isso é engano, pessoal. Porque os cristãos não estão dando valor, irmãos, o maior valor é a salvação eterna. Jesus disse que as outras coisas ele acrescenta. Eu não preciso mostrar para você, eu já citei aqui agora. É Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Toda pessoa, irmãos, que vive correndo atrás de bens, cristãos, eles colocam as coisas da terra em primeiro lugar, não conseguem agradar a Deus. Se conseguem amealhar alguma coisa, nem de longe se compara com a bênção que Deus tem para dar. Porque ele diz que as coisas materiais ele acrescenta. Não significa que você vai cruzar os braços e esperar elas caírem do céu. É que o próprio Espírito Santo vai inspirar, vai dar direção, vai atuar, vai até ajudar na intercessão, na oração. Isso é o que está escrito. O Senhor Deus é Deus. O Senhor Deus é soberano. Ele é a excelência da sabedoria. Às vezes o cristão acha que sabe mais do que Deus. Eu é que sei da minha vida. Também já ouvi isso. Eu disse a uma pessoa que chegou aqui com a vida toda arrebentada, eu disse a uma pessoa, tá? Porque disse para mim: eu já venho à igreja 2 vezes na semana. Eu dentro de mim já faz muito, né? Eu disse: olha, senhora,
para a demanda dos gastos, da atuação dos ataques de Satanás na sua vida, as armas que a senhora tem, literalmente não lhe dão 1 metro de segurança. Por que a senhora não desperta? Eu, se fosse a senhora viria era todo dia. Mas fique à vontade. Não aceitou. Por quê, irmãos? O que está acontecendo? Trabalhar e não pela comida que perece. Quem está dizendo isso? São palavras de Jesus. Mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. O que Jesus trouxe? A palavra revelada. Ele é a palavra, mas ele trouxe a palavra revelada. Ele trouxe salvação, ele trouxe cura, ele trouxe libertação, ele trouxe o conhecimento do céu, ele trouxe o poder de Deus. Porque a este o Pai, Deus o selou. O único que tem o selo de Deus é Jesus, a palavra de Deus. Voltando a Neemias. Eu parei no versículo 4, vou reler o versículo 4. Se você perguntar por que a pastora lê alguns versículos insistentemente, porque estudar, o que eu entendo por estudar é isso. Eu tenho que procurar compreender o máximo e o melhor, receber o máximo que eu posso receber do Espírito Santo. Claro que Deus sabe como Ele quer, mas eu entendo a diferença entre simplesmente fazer uma leitura e fazer uma leitura atentiva para entender melhor. Né? Quem revela é o Espírito Santo. Então diz: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Dá uma paradinha aqui. O que Jesus mandou os seus discípulos fazerem? Ide, pregai o evangelho. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. Toda pessoa que aceita Jesus, irmãos, precisa avançar no entendimento, porque só vai ter coisas boas da parte de Deus. Não significa que o diabo não vai atuar ou tentar atuar. Enquanto nós vivemos nesta terra, nós vamos viver debaixo de tentações de Satanás. Vai tentar com pensamentos para levar para baixo. Vai tentar, literalmente, com grupos ou pessoas que são extremamente negativas, para tentar também, vamos dizer assim, negativar essa pessoa, que ela fique, é mesmo, tá assim, tudo difícil, que ninguém consegue mais nada, que não sei o quê, e é assim mesmo, e a gente tem que sofrer mesmo. Tá cheio de gente com essas conversas, que não valem nada e dizendo que são de Jesus. Então, nós temos, irmãos, a boa notícia. O apóstolo Paulo escreveu ao povo de Corinto, dizendo que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Ele fala lá, ele diz a Corinto que nós somos o aroma de Cristo, ou seja, o cheirinho do céu, o cheirinho de Deus. E foi o que Jesus trouxe, boas notícias. Então, irmãos, vamos despertar para isso. E Paulo também disse, foi aos Filipenses: em todas essas coisas somos mais que vencedores. Fala. Então o prazer de Deus é dar vitória para o seu povo. Repete comigo: o prazer de Deus é dar vitórias ao seu povo. E a todos, irmãos, a todos. Ele manda a gente pregar as boas notícias para as pessoas que ainda não têm, que ainda não o conhecem. Porque cristão muitas vezes, irmãos, dá mais valor às conversas naturais do que a falar de Jesus. Pouquíssimas pessoas estão falando de Jesus, falando dentro da palavra. As conversas vão e fluem, rolam, e fala disso, fala daquilo, fala de acontecimento, fala não sei o quê, fala da sua própria vida e tal, e não fala. Por quê? Porque o coração ainda não está cheio, ainda não transborda. Está faltando o quê, irmãos? O que está faltando? Então, voltando, agora entrando no versículo 5. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos.
Vamos atentar bem para esse versículo 5. Olha só, Neemias agora espiritualmente se levantou. Ele não jejuou e orou? Ele jejuou e orou. Coisas secretas com Deus, ele com Deus. Diga assim, sou eu com Deus. Diga, sou eu com o Espírito Santo. Exatamente isso. Deus conhece os propósitos do seu coração, os desejos, as vontades, os planos que você tem dentro de você, Ele conhece. Então esse é o período de busca. Você busca o Espírito de Deus e Deus sonda o teu interior. E aí o Espírito Santo vem para te ajudar. E aí Neemias agora, fortalecido pelas orações que ele fez e pelas consagrações, entrando aqui os jejuns sem exagero, é claro, e até hoje, apesar de a palavra estar tão aberta, tão divulgada, tem gente que infelizmente entende errado, tem gente que passa por cima de mandamentos de Deus e fica passando fome dizendo que está jejuando. Como também tem uma coisa interessante hoje, chega a ser cômica. Tem gente, irmãos, fazendo jejum intermitente para emagrecer e oferecendo a Deus como jejum. Isso não tem valor nenhum, meu irmão. O jejum tem um propósito de quebrar a força da carne e literalmente levantar o poder do coração, do Espírito. Ou seja, de deixar o Espírito sensível ao Espírito Santo. Com a carne, isso é uma realidade, meu irmão. Tem gente que... Quando a pessoa... Desculpe, irmãos, mas tem que falar do arroto. Ela está botando comida para fora. De tanto que comeu e ficou feliz e satisfeita. Tem países que tem uma cultura tão engraçada que se o sujeito comer e não arrotar é porque ele não ficou feliz com a comida. Não. Aqui nossa cultura é falta de educação. O jejum, ele quebra a carne. Porque você está consagrando o espírito, alma e o corpo também a Deus. Tanto que o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, fala aos casados que haja uma combinação antes do jejum para que não haja satisfação da carne em nada. O que adianta deixar de comer, irmãos, e ficar com a cara na internet vendo besteira ou perdendo tempo, navegando, perdendo tempo? Não tem valor nenhum. Né? Eu estou de jejum, mas meu time vai jogar, eu vou para o futebol. Ué, se tem o prazer no futebol, então não quebrou a força da carne. Então faça outro dia. Aliás, tem até que vigiar quais são as paixões, né, irmãos? Porque as pessoas costumam desenvolver umas paixões e crescer nelas, aproveitando o espaço aqui. Tem gente que tem paixão por carro, tem gente que tem paixão por viagens, tem gente que tem paixão por doces, tem gente que tem paixão por comida, tem gente que tem paixão por não sei o quê. Precisa ver o que está dominando o coração. Porque o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, preparando Timóteo para o ministério, Paulo disse para ele, foge das paixões do mundo. Foge das paixões do mundo. E tem gente que vive, tem gente que é engraçada. Eu adoro ir no shopping. Eu digo, você vai para comprar alguma coisa? Não, só para ver o que está saindo na moda. Aí eu digo, se converte. Se converte. É o tipo de pessoa que mete o cartão e fica endividado e se não se bobear, ainda endivida os outros também. Não tem o que fazer? Vamos lá. Versículo 5. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto. Dá uma paradinha aqui. Ele falou o conserto e a benignidade, né? Mas vamos aqui o conserto. Conserto com C, né? Conserto com S é o conserto de coisas quebradas. Conserto com C, um conjunto harmônico, um conjunto. Os 66 livros da Bíblia. O pacto de Deus para o ser humano. É mais ou menos, podemos dizer, como se fosse uma orquestra em que cada instrumento emite um som distinto. Mas todos eles, em conjunto, liberam uma mesma música que você compreende.
Então, todos os instrumentos estão trabalhando para emitir um som distinto. Significa a Escritura Sagrada. Em todos os lugares é Deus falando conosco. É o pacto de Deus conosco. Então, o que Neemias fez? Olha a oração que ele faz. Ah, Senhor Deus dos céus. Ele vai direto ao céu dos céus. Deus grande e terrível. Olha o Neemias reconhecendo a grandeza e o poder de Deus. Isso é importante, irmãos. Às vezes a pessoa cai numa situação tão difícil que ela só vê dificuldade e não consegue contemplar a grandeza ou as grandezas de Deus. Uma doença incurável, tá bom. A ciência diz que não pode fazer mais nada, mas a ciência tem um limite. O Espírito de Deus, a palavra viva, Jesus, Deus é ilimitado. Os impossíveis, disse o doutor Lucas, no seu evangelho, Lucas 1,37, diz, porque para Deus nada será impossível. Está dizendo não será. Se buscar, vai encontrar e vai receber. Agora a questão é a busca, né, gente? Você vê que o Neemias buscou. Ele jejuou e orou para se levantar espiritualmente, para chegar diante de Deus com convicção. Uma coisa é orar para ver se vai dar certo. Não vai trazer nada da parte de Deus. Outra coisa é se preparar e dizer, eu vou conseguir minha bênção, eu vou ter minha resposta, eu vou receber o que eu vou buscar de Deus. Se tem alguém que tem prazer em te abençoar e te dar o melhor, é Deus, é Deus. Diga, Ele é meu Pai. Se Ele entregou a vida de Jesus, irmãos, é bom entender isso. A partir do momento que Deus entregou Jesus, você quer ver o exemplo? Lembra de Abraão? Quem lembra? Quem lembra? Quando Deus falou com Abraão, Abraão, me dá o Isaac. Irmãos, Deus não quer filho de ninguém, Ele é quem dá os filhos. São herança do Senhor. Devem consagrar a Ele. Mas o Abraão foi até o último instante. E quando Abraão levantou o cutelo, a voz do céu bradou forte, Abraão, não, agora eu sei que tu me amas. Ou seja, você ama mais a mim do que o seu filho. Irmãos, graças a Deus, Deus deu Jesus. Ele jamais ia colocar alguém numa prova dessa. E ele não quis o Isaac. Ele entregou o Isaac para o Abraão. Agora, Deus examina o coração, irmãos. Às vezes a pessoa vai orar, a pessoa tem aquela carinha religiosa, aquela carinha de santidade, aquela aparência de santidade, e o coração está até revoltado com Deus, que não recebeu tudo o que queria. Está assim, a um pequeno passo de um desvio, mas vai tentar barganhar com Deus. Não funciona. Você vê que Neemias, ele começa se preparando espiritualmente. Se não levantar o espírito, irmãos, as outras áreas da vida nunca irão bem. Tem gente que olha para a vida, pessoas sem Jesus, e chega a pensar, que vidão, olha que sucesso. E esquece que aquela pessoa está em trevas. Esquece que o nome não está no livro da vida. Esquece que está com a lâmpada completamente apagada. Como a palavra diz com toda clareza, irmãos. O salário do pecado é a morte. Mas a morte aconteceu em Adão. Por quê, irmãos? O que está acontecendo? As pessoas estão entrando nas igrejas, quero minha bênção, quero emprego para o meu filho, quero não sei o quê. Está certo, não está errado. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Vamos entender o preço que Jesus pagou para ter gente salva. O sangue. Para ter gente como filhos e filhas, para você poder entrar na presença dele livremente, pelo sacrifício e dizer, Pai, em nome de Jesus, a porta foi aberta. Jesus, eu sou a porta. Estou citando o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, vai entrar mais. Marca aqui, vamos lá. O que eu coloquei aqui, o que eu não coloquei. João capítulo 10, versículo 9.
Vai comigo, João 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. Olha que coisa tremenda. Quem está falando? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Então Jesus está dizendo, a palavra é a porta. Ou seja, ouve a palavra, recebe o que o Espírito Santo te dá, te abre, e você vai se salvar. Mas você não vai parar com a salvação apenas, que é o mais importante. Você vai entrar mais, porque há outras portas. Cada área da vida tem uma porta, irmãos. Cada área da vida tem uma porta. Tem gente que não vence, nem está até com Jesus e não vence em muitas áreas da vida, porque não entra mais na busca de Deus da palavra. Tem gente que é de Jesus, irmãos. Alguém disse, não, pastora, mas Deus também castiga com doença, sim. Está lá na palavra, eu firo e eu saro. Eu digo, peraí. Mas ali, quando Deus falou isso, foi para o povo de Israel, lá no deserto. Ele falou isso em Salmos, em queixa ao desvio daquele povo. Jesus veio e a palavra de Deus diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, nos Salmos, o Senhor Deus se queixa bastante, que o povo não dava ouvidos a ele. E aí Jesus veio para receber as nossas maldições, as nossas dores. Então o prazer de Deus, o prazer de Jesus é que todos tenham saúde, que tenham paz, que tenham alegria. É claro que o diabo está na terra, está nos ares e vai tentar impedir a alegria do povo de Deus. Se tem uma coisa que o diabo sabe fazer, meu irmão, nos cristãos que não adentram pela palavra, é roubar a alegria do cristão. O diabo é mestre em fazer isso. De más notícias, as bocas estão cheias. Você tem que ver a quem você está dando seus ouvidos. Se dá seus ouvidos a Jesus, você trabalha dentro de você, é outra história. Você tem que, diga comigo, eu sou um com Jesus. Diga, eu sou uma com Deus. Eu sou. Pois é, então, o que tem a tua vida com a vida de alguém que é de Jesus não dá atenção nenhuma à palavra de Deus. Vamos lá, o que tem a ver? E com pessoas sem Jesus, então? O que é isso? Quando eu vejo cristãos se comparando, eu digo, não entraram pelas portas. Entraram pela primeira porta, ou seja, aceitei a Jesus, sentou na cadeira do eu sei e acabou. Voltando lá em Neemias. Então, voltando ao versículo 5, é um estudo, né? E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o concerto, o pacto, não é? A aliança e a benignidade. Olha o que Neemias está falando com Deus. E a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Como é que uma pessoa prova que ama a Deus? Quando ela coloca as coisas de Deus em primeiro lugar. Quando ela, com o coração sincero, enfrenta todas as dificuldades e barreiras para cumprir a palavra, para andar com Deus. Tem muita gente que dá umas balançadas boas. Se recebeu, tem gente que tem até uma chamada ministerial, irmãos. Mas não preparou o coração, para servir a Jesus. Não preparou o coração para servir a Deus. E aí vem uma oferta de fora que vai dar dinheiro, fama, né? Status. E a pessoa não pensa duas vezes e diz, é a minha vez, é a minha oportunidade, Deus está me abençoando. Não orou nem jejuou, porque se tivesse orado e jejuado, saberia discernir. Trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Quem é que dá o verdadeiro alimento? Jesus. Quem é que garante a eternidade? Jesus. E as bênçãos materiais estão com quem? Marca aqui, vai em Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8.
Livro de Provérbios, capítulo 8, versículo de número 18. Vai comigo. Lê comigo o versículo 18. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Tem gente que quer ser famosa diante das pessoas do mundo, mas pouco se importa em ser diante de Deus e dos seus anjos. Há muitos anos atrás, me chamaram para expulsar um demônio de uma pessoa da vizinhança, que passou 2 dias manifestada, não comia, não bebia água e agredia todo mundo. Mas estava sentada de tanto cansaço. E aí disseram para mim, não, porque o fulano levou um pastor e quando o pastor entrou, o demônio na boca da pessoa endemoniada disse, esse aí que vocês trouxeram para me expulsar, esse é meu amigo. E aí fomos lá em nome de Jesus, né? E aí, o que você veio fazer aqui? Eu vim em nome de Jesus. Pronto. E fizemos o trabalho que tinha que ser feito. O demônio disse. E a pessoa contou para mim. Esse que você trouxe para me expulsar, esse é meu amigo. Fim de semana era festinha e cervejinha. Não, é bebidinha social, não tem nada a ver não. Não tem nada a ver ser de santos porque eu sou santo, povo separado. Mas não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço. Muitos cristãos hoje, irmãos, estão muito mais sociais do que espirituais. E não tem que ficar na corda bamba. Ou é um ou é outro. Jesus disse que não se serve a 2 senhores. Voltando a Neemias. Então, Neemias, versículo de número 6. Vamos agora. 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Dá uma paradinha. Olha a humildade de Neemias e a simplicidade dele. Ele ficou chocado, angustiado com as notícias, as péssimas notícias que ele recebeu da destruição da sua terra e do sofrimento do seu povo. Agora ele se levanta, depois que se consagra, ele se consagrou. Diga comigo, Neemias se consagrou. Antes de começar a orar por eles, ele se consagrou. O rei Davi, irmãos, ele fez muitas orações, muitos salmos de Davi são orações profundas. Mas tem um salmo de Davi que tem que ser muito, tem alguns, todo salmo, não é? Mas tem um momento que Davi disse assim, eu confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Ele disse, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Ele fala isso no Salmo 32. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. O povo não está orando, porque eles estão num estado tenebroso de destruição. Então, Neemias se levantou para orar por si mesmo, mas ele pensou ainda mais nos seus familiares e nos seus compatriotas, seus irmãos judeus. Então, você vê que ele se consagra para orar pelos outros. Ele vai a Deus em favor dos outros. O que é isso? É um sacerdócio. Você vê que Deus dá honra. Jesus deu a honra no Novo Testamento de toda pessoa que o recebe como Salvador, de poder orar por si mesmo e por outras pessoas. Mas é trabalho, né, irmãos? É muito trabalho. Então é mais fácil curtir a vida, né, irmãos? Não é? Mas pastora, tudo tem seu tempo, irmãos.
Tem um dia da praia com a família, tem, com certeza absoluta. Com que intenção se vai? Não foi o diabo que fez a praia, não. Quem fez foi Deus. Fique tranquilo. Tem lugares maravilhosos, foi Deus quem fez. Mas tem gente, meu irmão, que está viciado nas coisas do mundo. E não quer pagar o preço de lutar espiritualmente pela salvação de uma vida. E aí? Então observa comigo, vai comigo. Versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo. Ele está dizendo, eu sou teu servo, eu que vou orar. O que Neemias está fazendo? Assumindo responsabilidade espiritual séria. Ele está se propondo a lutar em favor da sua vida e dos outros, da sua família. E ele diz que eu hoje faço perante ti de dia e de noite. Eita! Eita! De dia e de noite. Às vezes a pessoa passa o dia, irmãos, tão atribulado, tão assoberbada, é incapaz de levantar uma madrugada para orar. Ai, é muito sacrifício, Deus não quer sacrifício. Jesus disse, irmãos, eu estou citando Mateus. Jesus disse, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Tem gente que não quer pagar o preço de ficar bem grudadinho com Deus. Porque com Deus só funciona dessa forma. Pela comunhão, pela oração, pela palavra. E aí? De dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Eu ainda paro no dia e noite. Isso é coisa do Antigo Testamento, esse negócio de ficar orando dia e noite. Depende, irmãos. Olha só, você sai daqui para ir para São Paulo, pela Dutra. Você vai sair pela estrada com seu carro. Você sai daqui e daqui a 3 horas você está cansado, o sono está te pegando. Aí você para e faz uma pousada. Você encontra lá uma pousada, vai descansar algumas horas. Só que você pegou no sono direto, ficou 8 horas. Quanto tempo você atrasou a sua chegada? Em 8 horas. Tem gente que não se prepara, irmãos, para chegar diante de Deus. Tem gente que não se prepara para receber não só as bênçãos que precisam, o que Deus tem para dar para cada um. É a oração, irmãos, a oração é vital. Cristãos que não oram estão técnicos. Muita gente está na letra hoje, irmãos. Recita 500 versículos e você não vê um cumprido na vida dela, você não vê. Eu amo a Deus e berra que ama a Deus. Os cultos principais faltam e não está nem aí, porque é compromisso que assumiu depois de receber Jesus, desnecessário. Mas vamos em frente. E aí, pastora, de dia e de noite? Não é necessário. Você quer acelerar sua comunhão com Deus e receber mais depressa o que Ele preparou para você? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ter poder, você quer ter armas espirituais, você quer resposta de Deus? Lembra da parábola do juiz injusto? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Como é que isso está no Novo Testamento? Foi o próprio Jesus quem falou. Eu já orei. Orou, mas não teve entendimento. Orou, mas não creu na oração, nas orações que fez até ali. Vamos mudar a forma, vamos despertar a fé. E aí, vamos despertar a fé, vamos buscar um pouquinho mais. 6. Então, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, abertos os teus olhos, abertos os teus olhos, atentos os teus ouvidos, para ouvires a oração de teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Agora o 7, vai comigo. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Olha só, mandamentos, estatutos e juízos. O estatuto, por exemplo, cada empresa tem o seu estatuto. Dentro do estatuto tem as leis
que são inerentes a todas as empresas. Um exemplo. Mas tem algumas coisas que são específicas naquela área. São específicas para aquele grupo. E tem também, não é? Vamos dizer, algo que de vez em quando se ouve, é melhor você fazer assim, o chefe atenta mais e tal, os conselhos. Então tem gente que não está aí para isso não, meu irmão. Tem gente que lê a Bíblia, embrulha e manda. Já li o Salmo 91 hoje, ô glória! Um tumulto e um barulho, está apavorado. Aí você diz, cadê o esconderijo das asas do Altíssimo? Cadê o alto retiro? Cadê o direito do Senhor? Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Observa comigo, vai. Versículo 8. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Deus falou isso com eles. Deus disse que se passassem por cima da palavra, seriam espalhados. Ou seja, vocês querem viver como vivem as pessoas sem Deus? Então fiquem no meio deles. O entendimento é esse. Versículo de número 9. E vós os convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Deus tem o maior prazer, irmãos, em glorificar o nome de Jesus. Quando é que o cristão glorifica o nome do Senhor Jesus? Vamos lá, na depressão ou na alegria? Por isso Deus diz, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. Então diga, Deus quer seus filhos alegres. Ele quer que o mundo veja você alegre. As pessoas que não têm Jesus, Ele quer que se espelhem em você. Às vezes, irmãos, acontece isso, tem cristão que interpreta errado. Ih, meu colega de trabalho está com inveja de mim. Porque, você está sempre bem, porque eu sou de Jesus. Pronto, oportunidade de evangelizar maravilhosa. E isso não foi inveja. Isso foi porque o Espírito Santo está visitando e está dizendo, você não quer ser como ele? Você não quer ser como ela? Está lá, na carta aos Romanos. Diz que o mundo está em ardente expectativa, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E na carta de Pedro fala do dia da visitação. Todos vocês aqui sabem disso. A Bíblia diz que Deus visita as pessoas para apontar os que são dele, verdadeiramente. Tipo, você não quer ser uma pessoa firme como ele, não quer ser uma pessoa alegre como ele é, você não quer ser uma pessoa, vamos dizer, forte espiritualmente, você não quer ser uma pessoa abençoada. Isso é realidade, irmãos. Eu lembro de um senhor que chegou à nossa igreja, olha só, um grupo de funcionários dentro de uma empresa, aquele grupo fazia trabalho específico, então todos eles tinham salário sindicalizado igual, mesmo salário. E ele, antes esse senhor chegou a mim, aí ele disse assim, pastora, ele disse assim, o meu colega de trabalho, ele é uma pessoa, ele enfrenta qualquer coisa, qualquer luta, a gente nunca vê ele triste, nunca vê ele revoltado, a gente enfrenta batalhas, ele também. E eu falei com ele, rapaz, que negócio é esse? Ele disse, eu não termino o mês, chega dia 20, eu já estou me endividando todo, eu já estou chateado, eu já estou com raiva da empresa, eu já estou... E o colega disse, eu vivi assim, mas eu aceitei Jesus. Me acertei diante de Deus e Jesus passou a cuidar da minha vida, Ele me dá a direção. O quê? Você não é crente, um crente? Ele disse, vocês chamam de crente. Eu era criatura, agora eu sou filho de Deus. Como é que é isso? Eu aceitei Jesus. Ah, é assim? Então eu quero. Aí veio. Ele disse, eu quero aceitar Jesus, o Jesus do meu colega. Meu colega é daqui. Falou desse jeito. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar o Jesus do meu colega. Aí contou. Não deu 6 meses. Estava sem dívida nenhuma, com a vida toda certinha e já estava cheio do Espírito Santo. Não deu 6 meses. E aí? E começou a ganhar os colegas, irmãos. Ele chegava na hora, ele falava. No caso do amigo, ele perguntou para o amigo. No caso dele, ele disse, não, eu tenho o maior prazer de falar. Porque Jesus me mudou e mudou minha vida.
Ele disse: é só ouvir a palavra e levar a sério. Levou a sério, colocou em prática, muda tudo, melhora tudo. Vai comigo. Versículo de número 10. Vamos terminar agora. Nós vamos hoje só no primeiro capítulo. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande e forte e a tua forte mão. Ah, Senhor, vai comigo, ó, olha a oração dele, ó. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração de teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Que coisa, hein? E foi esse copeiro que reconstruiu os muros de Jerusalém. Glória a Deus! Valeu, Jesus!